Perceba que muitas vezes aquilo que você acredita é apenas uma crença. Quando aquilo que você testemunha dispara em você hormônios que levam ao prazer, você aprova aquilo que você vê. Quando aquilo que você testemunha dispara em você hormônios que levam você ao sofrer, você desaprova aquilo que você testemunha. Ou seja, a sua verdade nada mais é do que uma experiência de reação pelos sentidos. Não há um fundamento de inteligência. Você tem que buscar a síntese, a sabedoria em você e tomar a sua decisão. Isso tem valor por quê? E por que não? Ter opinião a respeito é uma superficialidade cultural que não leva a lugar algum, apenas dá uma satisfação egóica que parece importante. Parece importante sofrer diante da vida, isso é uma ilusão. Isso é um suicídio lento. E temos que buscar essa expressão de sabedoria e amor enquanto podemos. Enquanto a doença e o envelhecimento e a morte não encostam. Então a importância do aqui e agora. Novamente, imagine você tendo uma relação com a sua família, com o seu filho, tendo atenção ao que é importante e a certeza absoluta que você não sabe se vai vê-lo de novo amanhã. Pode assombrar no começo, mas perceba a intensidade do valor que você vai dar a isso. Imagina você numa reunião profissional, sabendo que você tem que compartilhar a sua eficiência de maneira adequada, porque você não sabe se vai dar sequência ao dia de hoje, amanhã. Isso vai levá-lo a um estado de atenção tal que a tua percepção da vida muda. Busque ter atenção ao seu dia. Algo está acontecendo, veja o que lhe solicita dentro da família, da sociedade, do trabalho. Coloque toda a sua atenção até atingir a um ponto de concentração. A sua eficiência está aí. Permita-se aprender a entregar-se à vida ou estabelecer-se em concentração. Esse estado de concentração, que nós já falamos a respeito, se vocês recordarem, a respeito de ler um livro ou estar no cinema, recordam? Estar apaixonado ou vislumbrando uma paisagem, onde o indivíduo desaparece. Esse estado antecede o estado de não dualidade. Então temos que identificar essa agonia mental, emocional, de ser reativo constantemente, dessa busca desequilibrada de controle, de querer se apropriar de toda e qualquer informação e aprender a se aproximar do silêncio, da quietude. Estamos falando ainda da prática de meditação externa, porque é aí que você habita no seu dia a dia. Pouco a pouco você vai se acostumando com a ideia de não ser reativo. Você vai estranhar. Parece um pouco tonto no começo, mas a sua percepção vai levá-lo a um processo de compreender o que está acontecendo, saber se aquilo lhe solicita, e aí até acessar níveis de criatividade e de intuição que pensando e sentindo é impossível. Então, quando você se torna mais eficiente? Você se torna mais eficiente quando você se entrega à vida. Quando você ama mais, quando você confia mais. Então temos que sair de uma condição de pedinte para uma condição de compartilhar. Compartilhar a nossa sabedoria dentro da nossa capacidade, compartilhar o nosso amor, a nossa amizade, a nossa atenção. Perceba como é difícil para alguém situar-se em atenção sem um julgamento. Quando a mente está julgando o ponto de vista do outro, é uma soberba, porque não respeita a própria existência do outro. Como podemos não respeitar a existência do outro
E não há como não respeitar a existência do outro e manter respeito a si mesmo. Quando derrubamos o outro na ignorância, estamos com ele lá. Então nós temos que trazer esse sagrado, essa condição natural de existir. Você não precisa pensar ou sentir para existir, está fora da sua mão existir. Como também está fora da nossa mão quando deixarmos este plano. Não nos cabe. Agora, o que nós fazemos durante esse espaço? Para que realmente existimos? Para ser neuróticos consumidores? Nem que seja consumidor espiritual de teorias. Perceba isso. Se uma teoria depende de você aprová-la, ou seja, de você projetar a sua energia vital nela, aprovando-a, não significa o que ela fala seja realidade. E ponto. Na verdade, você está mais gostando da sua própria energia sobre a teoria do que a própria teoria. Simplesmente você se adequa numa zona de conforto psicológico e descansa. Qual é o problema disso? Que você para aí. E você não vai suportar pontos de vistas diferentes e vai ficar buscando converter o outro em uma teoria de vida que duvido muito que você pratique direito. É só observar. Isso não te representa, você é mais. Mas é mais quando você fica em silêncio, quando você escuta, quando você está disponível. Experimente. Experimente ouvir o outro, deixe acontecer. Busque resolver a situação dentro daquilo que lhe solicita. Amar também é permitir que o outro se equivoque. O outro também tem a liberdade de ter o ponto de vista dele. E perceba, nós temos que perceber em nós a própria dificuldade de nos estabelecer de maneira pacífica. Então, quando eu percebo em mim que eu não sou Buda, nem mestre, nem guru, graças a Deus, quando eu percebo em mim a dificuldade humana de me transportar além do hábito, eu acabo compreendendo o outro, eu sei também que há dificuldade no outro. Se comigo, dentro do compromisso diário de meditar e de aprender a compartilhar, encontro desafios, imagina um outro ser humano que nada busca. Isso nos leva à compaixão, isso nos leva a compreender que é difícil mesmo. É importante identificar qual é seu estado, qual é o seu estado mental e emocional diante de uma situação. O que eu te garanto é, se teu estado não é equânime, se teu estado não é de aprender, não é de reflexão, se teu estado não é de compreensão, é um estado egoísta. Essa é a beleza de você assumir a responsabilidade de ter uma correta percepção através de uma atenção eficiente ao que está acontecendo. Eu te garanto que muito você vai perceber que não vale a pena atender. Para que você vai desperdiçar a sua energia vital, esse tempo precioso, com coisas sem valor? Agora, se para você é importante gerar uma opinião, entrar em debates inúteis, entrar em conflitos, se para você é importante esse sabor emocional, viva! É uma possibilidade. Eu só estou apresentando outra. Você é livre. Sempre eu vou responder a partir dessa posição. Você é livre, assuma essa liderança. E perceba, muito do seu sofrimento é uma opção equivocada. É apenas um hábito. Não estou falando que é fácil, estou falando que é possível ter a compreensão em si mesmo e, consequentemente, compartilhar essa compreensão com o outro. Será que nós podemos ser juntos mais eficientes? Será que a gente vai conseguir parar esse jogo que essa constituição planetária nos apresenta? Todo mundo fala que o comportamento que levou a tudo isso é um comportamento social egoísta. Mas o que significa isso no nosso dia a dia? O que é ser egoísta?
Ser egoísta, dentro dessa linha de meditação, é esse senso de individualidade que você tem. Porque enquanto você sentir-se separado do outro, você jamais vai amá-lo. É impossível. Você jamais vai compreendê-lo. É possível sim ter uma integração responsável e você é capaz de fazer isso. Ninguém jamais vai fazer isso para você. Nem nessa dimensão, nem em outra vida, nem em outro universo. Acorda! Estou apenas apresentando uma nova possibilidade onde você, hoje, agora, ou daqui a pouco, ou amanhã de manhã, você assuma a responsabilidade da percepção de si mesmo e do que a vida lhe solicita. Não tenha medo. Não tenha medo de ser. Não tenha medo de se equivocar. Não tenha medo de aprender. Isso é meditação na ação. Isso é meditação na ação. Enquanto você tiver a ilusão de que tem necessidades de que você não precisa, você vai manter o jugo da individualidade.